Vamos além na pauta, porque eu gostaria de perguntar sobre uma iniciativa sua em função desse outro tema que é muito importante, que são as emendas secretas, né? As emendas secretas. O senhor foi autor de um pedido de investigação lá no TCU, né, dessas emendas, etc. O que o senhor trouxesse para os nossos espectadores, o resultado, se já tem algum tipo de resultado preliminar dessas investigações, gostaria também de perguntar se neste pedido, ou se o senhor poderia fazer um adendo a esse pedido, cobrando que se dê divulgação aos beneficiários dessas emendas, né? A todos, uma lista que pudesse. Aquilo que o Congresso não fez e que não quer fazer, eles estão desesperados com essa possível divulgação. O Rodrigo Pacheco foi no Supremo, o Arthur Lira está aí doido, né? O Renan Calheiros dizendo que isso é o maior escândalo da história. E assim, numa boa, se não for para a gente fazer uma CPI das emendas secretas, que o TCU, a partir da provocação do Congresso, possa trazer à tona a lista integral dos beneficiários dessas emendas secretas. Porque se o Renan, e olha que eu estou falando do Renan Calheiros, se um sujeito como o Renan Calheiros está dizendo que é o maior escândalo da história, eu acho, assim, devia estar todo mundo arrancando os cabelos, porque isso aí deve ser pior do que o Petrolão. Cláudio, aí eu agradeço você ter puxado esse assunto, porque agora é hora da gente soltar o verbo nesse assunto. Isso é o maior escândalo, provavelmente, que a gente vai ver na história recente da República, uma vez que este governo pagou mais emendas que o governo do Temer e que o governo da Dilma, para quem critica, como eu, o governo do PT. A gente não só entrou no TCU, mas antes disso, Cláudio e CD, como coordenador da bancada paulista, né, liderei a bancada federal por 2 anos. Antes disso, eu fiquei sabendo do zum na Rádio Peão, que teria tais das transferências especiais, lá atrás já, que seriam emendas sem prestação de contas, emendas sem a lupa, sem transparência nenhuma. O governo, inclusive, vetou, o Congresso derrubou o veto e todos os coordenadores de bancada foram avisados. Eu falei, aqui não. E na bancada paulista não saiu nenhuma emenda na minha gestão como transferência especial. Abrimos, né, enviamos para o STF uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, denunciando as transferências, dizendo quanto é inconstitucional, porque não pode emenda de bancada ser assim. O próprio Ministério da Economia já tinha avisado, mas o Congresso derrubou o veto. Está na mão do Toffoli. E eu me pergunto, por que o Toffoli ainda não deu parecer sobre isso? Se é inconstitucional, se tem parecer do Ministério Público sobre as transferências especiais. Não bastasse as transferências especiais, emenda de relator, a tal RP9, e pode botar tudo no mesmo balaio, cresce a cada tempo, a cada ano, principalmente na gestão do presidente atual, presidente Arthur Lira. Emendas que são inconstitucionais. Se você pega um dinheiro público e envia para alguns deputados, sem respeitar a proporcionalidade do Estado, sem respeitar a transparência e a prestação de contas, é inconstitucional. E a gente entrou no STF também, e está lá o STF, pelo menos essa a gente ganhou. Aonde está esse dinheiro? Quem são os beneficiários? Eu peguei e botei no TCU, CD que apareceu aqui, só que, infelizmente, caiu na mão do Raimundo Carreiro. Olha, ministro, que eu tenho apreço, que eu fui lá e pedi uma audiência. Está na mão do Raimundo Carreiro. Eu entreguei, são 5.570 municípios no Brasil, mais os 20 estados, os 27 estados. Pega todas essas unidades federativas, 1.300 e poucas unidades receberam essas transferências especiais. Eu entreguei as 1.300 num papel lá e num arquivo eletrônico. Tem emenda de pai deputado para filho prefeito, de filho deputado para pai prefeito. Dinheiro para não acabar mais, sem transparência, sem prestação de contas. Está parado na mesa do ministro Carreiro. Pedi audiência, estou esperando parecer do Ministério Público, não chega. Pedi audiência, marcou audiência comigo dia 5 ou dia 6 de dezembro, cancelou a audiência. Marcou audiência dia 2, cancelou a audiência. E acho que essa semana saiu, né? O presidente Bolsonaro indica ministro para ser embaixador em Portugal. Então, eu me pergunto, será que o ministro vai desengavetar isso aí, CD?
Na verdade, o ministro já tinha sido indicado amanhã de manhã, quinta-feira, você que acompanha o Antagonista, o nome do ministro Raimundo Carreiro vai ser votado pelos senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado para novo embaixador do Brasil em Portugal. No leilão do 5G, no começo do mês, o presidente Bolsonaro fez muitos elogios ao ministro Carreiro, disse que todo mundo adora o Carreiro e que acompanha o trabalho do Carreiro desde a época do Senado. Enfim, deputado, vamos falar de São Paulo. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, estão tramitando em banho-maria, adormecidos, 2 projetos importantes para o nosso leitor saber a posição do senhor. Um deles é um projeto da bancada bolsonarista para extinguir a Corregedoria da Polícia. Esse projeto para acabar com a Corregedoria da Polícia é do deputado estadual Frederico Dávila e outros integrantes da bancada bolsonarista. E tem um outro projeto cuja resolução vai completar daqui a pouco 2 meses, é um projeto para tentar criar a CPI da Prevent Senior na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essas 2 ideias. O senhor é a favor de extinguir a Corregedoria da Polícia em São Paulo? Se não, qual é a importância da Corregedoria? E segundo, o senhor acha que a Assembleia Legislativa também deveria fazer, como a Câmara de Vereadores já está fazendo, uma CPI da Prevent Senior? E por quê? CD, agradeço. Eu acho que CPI para investigar qualquer assunto em relação à pandemia, assim como a gente fez aqui no Congresso, ela tem que estar aberta, inclusive, para falar de governos, presidente, municípios, empresas. Né? Eu acho que qualquer coisa nichada também fecha muito o escopo. Então, eu sou a favor de qualquer investigação, assim como fui a favor aqui no Congresso Nacional da CPI, que teve a sua conclusão. Sobre o projeto do deputado Frederico Dávila, vou inclusive me atualizar com o Melão, como é que estão os bastidores disso, porque a princípio eu sou contra, tá? Inclusive o deputado Frederico, que tem posições polêmicas aí recentes, né? Todos lembram aí do discurso que até dificuldade de dar palavras, de tão ruim que foi, de tão desrespeitoso que foi a fala do deputado Frederico em relação ao Papa Francisco. Então, essa é a minha posição em relação aos 2 assuntos. Sobre CPI envolvendo pandemia, tem que abrir e tem que investigar e tem que apurar qualquer fato. Inclusive, aqui a gente defendeu que ela fosse mais abrangente, não só presidente, mas todas as entidades federativas, todas as empresas, todo mundo que estiver envolvido. E sobre esse assunto do Frederico Dávila, a princípio, eu sou contra.